Para que você consiga obrigar alguém a cumprir um contrato, não tem como fugir. Você vai ter que iniciar uma ação judicial. Mas tem alguns detalhes que você precisa saber antes disso, e o essencial eu vou te explicar aqui nesse vídeo. Para facilitar sua compreensão, eu vou separar os tipos de obrigações em dois. Obrigações de pagar, que é de fato quando alguém precisa pagar algo a você conforme estabelecido em contrato, e obrigação de fazer, que é quando alguém se compromete a executar um serviço ou entregar um bem a você ou algo do gênero. Além disso, mais no fim do vídeo eu vou te explicar como é que você faz para iniciar um processo judicial para obrigar alguém a cumprir um contrato sem precisar contratar um advogado para isso. É só ficar comigo até o fim. Eu vou começar te explicando como é que você faz para obrigar alguém a te pagar algo que elas comprometeu em um contrato. São as obrigações de pagar. A melhor forma de obrigar alguém a pagar uma dívida estabelecida em um contrato é através da ação de execução de título extrajudicial. Para essa ação judicial, você precisa ter um contrato com cláusulas bem definidas e com o pagamento bem estabelecido. Preço, prazo, forma de pagamento, tudo isso precisa estar detalhado no contrato. E além disso, você precisa que o contrato contenha a assinatura de 2 testemunhas. Com isso, você tem o suficiente para iniciar uma ação de execução de título executivo extrajudicial. No processo de execução, a sua situação será bem mais favorável para a cobrança de uma dívida, porque o processo já começa com o juiz intimando o devedor a te pagar. Se ele não puder pagar, ele tem a alternativa de indicar bens que podem ser penhorados no processo. Os bens que ele eventualmente indicar e que sejam penhorados no processo podem ficar como garantia até que ele pague a dívida ou até mesmo serem leiloados no processo com o dinheiro do leilão vindo para você pelo pagamento da dívida. Também tem a possibilidade de, se o devedor entender que ele tenha algum argumento para pagar menos ou para não pagar a dívida, ele apresentar uma defesa. E é nessa situação que um contrato impecável vai fazer toda a diferença para você. Se as cláusulas contratuais estiverem bem escritas, claras, específicas, com as obrigações bem definidas, é bem provável que uma eventual defesa do devedor não atrapalhe em quase nada o andamento da execução. E aí, prosseguindo a execução sem que o devedor pague a dívida, você pode requerer ao juiz que bens e contas bancárias do devedor sejam bloqueados para pagamento desse débito. Tudo isso pode acontecer bem rápido graças aos recentes avanços nos sistemas de buscas de bloqueios de bens e de dinheiro, como por exemplo o SysBajude, que é um sistema recentemente instalado pela Justiça Brasileira. Esses meios de busca e de bloqueios de bens, que eu não vou detalhar aqui porque não importa para você, o que importa para você é que eles são eficientes. Eles são o meio mais eficaz de você forçar alguém a cumprir uma obrigação de pagamento estabelecida em um contrato. E é isso que torna o processo de execução o modo mais eficiente para você cobrar uma dívida. Mas eu vou ressaltar novamente, você não vai conseguir iniciar uma ação de execução se o seu contrato não tiver cláusulas bem claras e definidas sobre o pagamento da dívida e se ele não tiver assinatura de 2 testemunhas. E aí, neste caso, as suas opções de cobrança de uma dívida estabelecida em contrato são a ação de cobrança ou a ação monitória. Essas 2 ações são muito parecidas, tendo apenas algumas diferenças técnicas, jurídicas. Para os fins desse vídeo não importam essas diferenças, então eu não vou explicar para você. O que você precisa saber é que você cobrar uma dívida por ação de cobrança ou por ação monitória vai levar mais tempo, vai custar mais e vai dar bem mais trabalho. O que acontece é que nessas ações o devedor tem a possibilidade de ampla defesa. Isso significa que ele pode, em uma defesa, contar a narrativa que ele quiser, pedir ao juiz para ouvir testemunhas, pedir audiência, pedir perícia, recorrer até a 3ª instância, e tudo isso pode levar alguns anos. Só depois de alguns anos é que você vai poder começar, se você ganhar esse processo, o cumprimento de sentença. E o que é o cumprimento de sentença? É uma fase avançada do processo de cobrança, da ação monitória, que é muito similar à execução. Agora, veja só, lá na hipótese que eu falei da execução, de você já ter um contrato redondinho, você pode iniciá-la de pronto. Você pode iniciar já a execução com a intimação do devedor para o pagamento, com bloqueios de bens e por aí vai. Nessa segunda hipótese, em que você não tem um contrato bem redigido,
com as cláusulas bem estabelecidas, com duas testemunhas, você precisa cobrar por ação de cobrança ou ação monitória, que pode levar alguns anos até que você tenha um título executivo e aí que você consiga, com um cumprimento de sentença, iniciar na prática uma execução. E aí depois de anos discutindo a dívida na justiça, sim, você vai iniciar uma fase de execução. Mas com todos esses anos, o devedor, se tiver uma fé na situação, ele pode sumir com o patrimônio, tirar dinheiro do banco, passar bens para nome de parentes, enfim, até sair do país se quiser. Tudo isso você teria evitado e teria iniciado uma execução direta da dívida, como eu já expliquei, se você tivesse um contrato adequado para a sua situação. Eu explico agora sobre a obrigação de fazer. Como obrigar alguém a fazer ou a entregar algo que se comprometeu em contrato. Neste caso, você vai precisar iniciar uma ação, até redundante falar, mas é uma ação chamada obrigação de fazer. Para isso, o que você precisa é de um contrato que estabeleça com clareza e em detalhes qual é a obrigação a ser feita. Se é executar um serviço, se é entregar um bem, qual é o bem, qual é a quantidade do bem, enfim, tudo isso precisa ser muito claro no seu contrato. E é uma ação que tem um detalhe um pouco mais complicado. Porque o judiciário não pode obrigar alguém usando a força, uma força policial, oficial de justiça, ele não pode obrigar alguém a fazer algo. Por isso, o que é feito? Nesse processo, o juiz ele estabelece uma determinação que seja cumprida a obrigação assumida em contrato e ele coloca uma punição para o caso de o devedor da obrigação não cumpri-la no prazo estabelecido. Essa punição ela pode já estar estabelecida no seu contrato, ou se ela não estiver, o juiz pode arbitrá-la, determinando uma multa por dia de atraso, por exemplo. Para quem quer se aprofundar no assunto e buscar no Google depois, o nome técnico dado a essa multa é astreintes e é a forma mais eficiente de fazer alguém se apressar em cumprir uma obrigação assumida. E é um tipo de penalidade já corriqueiro no judiciário. Por exemplo, o juiz determina que o devedor cumpra a obrigação em 30 dias, sob pena de uma multa diária de R$1.000 por cada dia de atraso. Vamos supor que o prazo que o juiz dê seja de 30 dias e o devedor demore 60 dias para cumprir. O que vai acontecer? Ele vai ter cumprido a obrigação, ok, mas esses 60 dias de atraso, passando 30 dias do prazo determinado pelo juiz, vão gerar para ele uma multa de R$30.000, R$1.000 por dia de atraso. Em resumo, fica óbvio, é por isso que uma ação de obrigação de fazer acaba funcionando. Pelo medo do devedor da obrigação de acabar pagando muito mais do que simplesmente o cumprimento dela. Como iniciar o processo judicial para obrigar alguém a cumprir um contrato sem precisar contratar um advogado? Você consegue fazer isso por meio do juizado especial cível, que é popularmente chamado de juizado de pequenas causas ou só pequenas causas. Para isso, você precisa cumprir dois requisitos essenciais. O primeiro é que o contrato tenha até 20 salários mínimos ou que a dívida resultante do contrato tenha até esse limite. E o segundo requisito é que a questão processual, a questão contratual, não seja complexa ao ponto de precisar de uma perícia ou de amplas provas para ser demonstrada em juízo. Se for algo direto, simples, reto, também pode ser movido pelo juizado especial cível. Para iniciar o processo, você vai precisar reunir todos os documentos que comprovam a dívida ou a obrigação assumida, além dos seus documentos pessoais, e se dirigir até o juizado especial cível mais próximo da sua residência. Eles vão pegar os seus documentos, será agendada uma audiência de conciliação e o seu caso vai ser enviado a um juiz para análise inicial. O devedor vai receber uma intimação, também para comparecer à audiência, e ele vai ter a opção de contratar um advogado para apresentar uma defesa, se ele quiser. Com um pouco de sorte, vocês vão conseguir fazer acordo na audiência sem maiores dificuldades. Mas se o processo seguir sem um acordo, aí eu preciso alertar para você sobre as limitações do juizado especial cível. Como você não estará assistido por um advogado, você vai ficar totalmente dependente do judiciário, dos servidores, para o andamento do processo. Com isso, pela própria limitação do judiciário, costumam não ser realizadas todas as buscas possíveis de patrimônio do devedor. Os bloqueios que eu mencionei lá em outro momento do vídeo, bloqueio de conta, bloqueio de bens, eles ficam um pouco mais limitados, porque não são buscados até a exaustão os bens do devedor. E também ficam limitadas as questões relacionadas a recursos.
Por exemplo, em um processo comum, como você tem um advogado, se acontece alguma decisão do juiz que não está adequada ou não atende ao seu interesse, seu advogado pode recorrer para a segunda instância para que um tribunal ou outros juízes julguem aquela questão novamente, que pode ser modificada a decisão de um juiz numa situação como essa. No juizado especial civil, você fica com uma restrição em relação aos recursos, porque você não tem advogado, e se você precisar recorrer da decisão, você precisa contratar um advogado de qualquer forma. Por isso que eu costumo dizer, no juizado, para você entrar sem advogado, é para as questões realmente bem mais simples e de preferência que você consiga resolver com a audiência de conciliação. Por isso e por muito mais, de qualquer forma, mesmo que você queira entrar com o processo no juizado especial civil, ainda assim, por uma questão de zelo, de cautela, consulte um advogado da sua confiança antes de você dar entrada no processo, para que ele analise a sua documentação, para que ele analise o seu caso por inteiro e ele lhe dê um parecer para que você tenha mais segurança no que você for fazer e qual decisão você for tomar. Analisando o seu caso concreto, existem elementos que só um advogado, com os olhos treinados, com a técnica jurídica adequada, podem verificar e podem ser elementos que vão fazer toda a diferença em um processo judicial. No fim, o importante é fazer valer os seus direitos. Bem, eu vou ficando por aqui, mas eu quero fazer um pedido para você. Se você conhece alguém que já passou por situações de descumprimento de um contrato, sabe de alguém que está com um contrato não cumprido, com uma dívida para ser cobrada ou com uma obrigação para ser cobrada, manda o link desse vídeo para essa pessoa. Pode ser que você a ajude. Ou se você mesmo já passou por isso e conseguiu resolver, conta aqui embaixo como é que foi resolvido. E para finalizar, a você que ficou até aqui, muito obrigado pelo seu tempo e parabéns pelo seu interesse na justiça. Só por estar aqui, você já está contribuindo para termos uma sociedade muito mais justa. Muito obrigado.